Olá, bom dia. Estou aqui para mais uma historinha nossa, né? Uma historinha da Bíblia. Eu gosto muito de contar essas histórias. E hoje eu quero falar de uma mulher que com bravura defendeu os corpos de seus filhos. Hoje eu quero falar para você a respeito de Rispa. Rispa, ela é uma personagem da Bíblia, a qual ela é pouco falada. Ela era uma das concubinas de Saul, a qual teve 2 filhos com ele. E certo dia, ela foi tirada de sua casa, os seus filhos, para serem enforcados, porque os gibeonitas haviam pedido para Davi, porque Josué havia prometido paz, viver em paz com eles, mas o rei Saul havia mandado matar muitos deles. E passou-se por um período de fome. Depois vocês dão uma lida no capítulo inteiro, ali em 2 Samuel, capítulo 21. Como o nosso tempo aqui é curto, então eu vou procurar resumir essa história. Então Rispa teve os seus filhos, né, tirado dela ali e levado para ser enforcado, com mais 5 também, netos de Saul. E ela decidiu a sair, né, daquela posição. Ela não aceitou ser uma coitada, uma vítima. Ela resolveu simplesmente ir subir aquele monte e ficar ali por aproximadamente uns 120 dias, né? Foram meses. Essa mulher defendendo ali os corpos dos seus filhos e dos outros também. Ela defendia de dia das aves, à noite das feras. E no final, né, chegou ao conhecimento de Davi o que a Rispa estava fazendo. Então Davi mandou que fossem lá, recolhesse, né, os restos mortais, eu acredito que os ossos, e mandou enterrar, né, junto com o do rei Saul e de Jonatas também. Então, Rispa, ela não se colocou na posição de coitada, de vítima. Eu acredito que a dor que essa mulher sentiu é uma dor que eu desconheço, que talvez você desconheça. Nós sabemos que perder um filho é uma dor que só quem perdeu é quem sabe exatamente como é. Porque por mais que eu diga que eu imagino como seja, eu não chego nem perto, porque graças a Deus eu nunca perdi um filho. Mas você que já perdeu, você conhece essa dor. Você tem um filho saudável, um filho, um jovem cheio de vida, e de repente essa vida é tirada dele. E Rispa, ela decidiu lutar por eles, mesmo depois de morta. E nós muitas vezes não defendemos, não lutamos nem por aqueles que estão vivos. Você tem lutado pela sua família? Você tem lutado pelos seus vizinhos, pelos seus amigos? Você tem lutado pelos seus filhos? O que você tem feito por eles? Rispa, ela defendeu os corpos dos seus filhos. Não só dos seus filhos, mas aqueles outros 5 corpos que também foram enforcados junto com eles. Ela compreendeu e aceitou o compromisso de ser um soldado. Nós também devemos compreender que somos um soldado de Cristo. Nós também devemos aceitar o nosso compromisso de levar a palavra. Nós temos uma facilidade tão grande de desistir das pessoas. Às vezes a gente começa a orar por uma pessoa, você ora um dia, 2, semana. De repente você fala, mas aquele ali não tem jeito mais não. Larga a mão de orar. Esse é um erro muito grande. Rispa não desistiu. Ela não desistiu de lutar pelos corpos dos seus filhos, de defendê-los, mesmo depois de mortos.
Queridos, toda oração, ela tem luta. Quando você se coloca na posição de orar por a causa de alguém, você vai enfrentar a luta. Mas não desista. Deus dará recompensa a você. Rispa, ela não desistiu. Eu vou ler para você aqui algumas anotações. Primeiro, ela compreendeu e aceitou o compromisso de ser um soldado. 2, ela teve que simplificar sua programação diária, priorizando as de Deus. 3, ela teve que desenvolver uma vida pessoal de oração. 4, ela lutou com importunação, aproximadamente uns 120 dias. 5, devemos aprender a orar a palavra de Deus. Aprenda isso. 6, ela entendeu que cada oração envolve guerra. 7, temos que compreender a nossa posição como um crente em Cristo Jesus. 8, ela estava disposta a entregar-se como arma para ser usada por Deus contra as forças do maligno. 9, levantou-se e saiu da posição egoísta de vítima derrotada e tomou uma posição de guerreira altruísta e vitoriosa. E 10, a 10ª, ela foi recompensada por sua luta. Que você possa também nessa manhã não desistir de lutar por aqueles que estão vivos. Que você possa nessa manhã tomar uma decisão de guerreira, como Rispa tomou. Que nessa segunda-feira você possa decidir lutar pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus amigos, não desistindo de orar. Continue orando por eles. Mas faz tempo que eu estou orando e não vejo resposta. Eu quero dizer para você que Deus ouviu desde o primeiro dia, assim como Daniel. Orou 21 dias e desde o primeiro dia Deus ouviu e mandou resposta. Porém os anjos encontraram dificuldade, tiveram que lutar no caminho. Não é diferente com você, não é diferente comigo. Rispa, apesar de uma mulher pouco citada, mas foi um exemplo de mulher, de guerreira. Ela não desistiu até que teve uma resposta, até que os corpos dos seus filhos foram enterrados com dignidade. Então não desista de orar pelos seus. Não desista da sua família. A palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então não desista. Certamente terá a vitória. Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus Cristo. Tenha vitória, porque Rispa teve a vitória, porque ela não desistiu. Não desista também. E você vai ver quão vitoriosa você será, assim como Rispa. Amém? Que Deus abençoe ricamente o seu dia. Tenha uma segunda-feira de paz, de alegria, de vitória, no nome de Jesus. Um abraço para você. Tenha uma semana abençoada. E eu quero pedir para você, nesse final, não esqueça de dar um like, de compartilhar, de comentar, porque isso faz com que chegue para mais pessoas esse vídeo, tá bom?
Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Fica com Deus.